E aí, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai aprender a como quebrar as mensagens aqui do nosso agente para fazer ele responder de uma forma mais natural, ali humanizada, como se fosse uma pessoa. Então no nosso template aqui do agente vendedor, a gente faz dessa maneira aqui, utilizando um parser chain, porém a gente gasta créditos aqui da nossa API da OpenAI. Então eu vou mostrar para vocês a maneira mais fácil que vocês podem fazer essa quebra das mensagens sem gastar créditos da API, e a gente vai fazer tudo isso utilizando a Assistant aqui do N8N. Eu sempre falo para vocês que ela pode ser a nossa melhor amiga na hora que a gente estiver criando as nossas automações, e é a maior verdade do mundo. Ela e o Cloud salvam demais quando a gente está querendo criar ou personalizar alguma automação para o nosso negócio ou para algum cliente. Vocês podem medir praticamente tudo aqui para ela. E ela também é uma das melhores que tem em gerar os nós de code, que são esses nós aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É esse code aqui, que ele pode rodar um JavaScript ou um código Python. E como eu falei anteriormente, tem diversas maneiras de vocês quebrarem as mensagens aqui. Vocês poderiam simplesmente colocar aqui no final do prompt do agente para ele mesmo quebrar as mensagens por um espaço, depois vocês iam tratar os dados aqui com edit fields e depois vocês iam fazer o split dessas mensagens. Mas a lógica para você quebrar e enviar diversas mensagens aqui ao mesmo tempo é a mesma. Vocês vão ter que quebrar essas mensagens de alguma maneira, fazer um split dessa lista com o nó de split out, que é esse aqui que a gente já utilizou diversas vezes, e depois para fazer o loop e enviar várias mensagens por vez, a gente vai utilizar esse loop over itens, que ele nada mais, nada menos vai fazer do que rodar aquela lista que você falou um item por vez. Então ele vai pegar a primeira mensagem, vai enviar, depois a segunda mensagem, vai enviar, e assim sucessivamente. A gente vai fazer aqui com o Telegram, porque nos outros templates a gente tem já das duas maneiras fazendo aqui com o WhatsApp, respondendo aqui no WhatsApp. Mas eu vou dar um macetezinho aqui para vocês, que o nosso código aqui, ele pode gerar um delay randomizado na hora de a gente enviar a mensagem aqui com o WhatsApp. Então, tinha um aluno com dúvida como faria para enviar o delay aqui. A gente simplesmente iria adicionar aqui uma nova string, como essa aqui, delay, e aqui a gente está puxando lá dos campos iniciais. Porém, a gente poderia puxar desse loop aqui. Mas quando a gente chegar nessa parte, aqui no agente do Telegram, eu vou mostrar para vocês. E também se atentem que não vai fazer diferença eu mostrar aqui para vocês no Telegram ou no WhatsApp, porque a lógica vai ser sempre a mesma. A gente sempre vai ter que utilizar essa estrutura aqui. Então vai ter alguma coisa para a gente separar essas mensagens, que nesse caso aqui é o parser chain, a gente vai ter que segmentar com o nó de split out, e depois a gente vai ter que fazer o loop para enviar uma mensagem por vez. Então vamos voltar aqui para o nosso assistente do Telegram, que a gente vai utilizar aqui. Eu já testei aqui a conexão dele previamente, e eu vou limpar aqui o meu histórico de mensagens para a gente ter uma tela aqui limpa para a gente começar. Então dei um start ali para iniciar o nosso bot, e agora a gente vai começar a fazer esse fluxo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse aqui para baixo, para ele não atrapalhar a gente na hora que a gente estiver criando aqui essa nossa outra parte. Eu já vou adicionar uma nova nota aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar o que a gente vai estar fazendo aqui e separar dessa outra parte aqui. Então vou trocar a cor dela. Vou deixar ela um azulzinho, pode ser. E agora, se eu não soubesse como fazer essa parte aqui, como eu faria? Eu viria aqui na N8N Assistant e ia perguntar para ela: olá, tudo bem? Aqui, pessoal, vocês não podem ter preguiça de escrever e não podem ter preguiça de perguntar. Quanto mais detalhes vocês derem para ela, na hora que vocês estiverem criando ou personalizando a automação de vocês, mais assertiva ela vai ser na hora de te dar uma solução ou uma resposta para o problema que tu está buscando. Aqui eu vou escrever de uma maneira simples, porque provavelmente ela já deve estar habituada com essa pergunta. Eu sempre dou uma saudação, não teria porquê, porque eu estou falando com uma inteligência artificial, mas vamos lá. Então, eu vou perguntar aqui que eu gostaria, vou escrever aqui e vou falando com vocês. Eu gostaria de quebrar as mensagens de saída do meu agente de IA para deixar a conversa mais fluida e humanizada. Quero que pareça que o meu lead / cliente está conversando com um atendente humano. Me responda de forma resumida como posso fazer isso. Aqui eu vou dar mais algumas instruções. Já tenho o meu agente criado completamente no N8N e já está funcionando. Porém, quero fazer essa quebra de mensagens de maneira natural e humanizada. Então, vou dar um Enter e vou esperar ela me responder aqui. Vamos ver o que ela vai responder. Esperar ela carregar. Então, aqui ele já está me dando algumas dicas. A gente vai ter que utilizar o nó de split em batches, como eu falei para vocês, para a gente splitar aquele item, e também para fazer o loop.
Depois ele está falando para a gente adicionar um node wait, como tem aqui, para ele esperar e fazer o delay dessas mensagens, para elas não serem enviadas todas de uma vez só. E aqui ele está dando até para nós opções de filtros para a gente filtrar essas mensagens antes da gente enviar. E também está dando mais algumas dicas aqui de emoji e novamente o delay para simular a digitação. E agora ele já me falou, se precisar de um fluxo pronto para isso, posso gerar um workflow JSON para você. Porém, eu não preciso, porque eu já tenho pronto. Então agora eu vou pedir para ela. Você poderia gerar um nó de code para fazer a quebra de mensagens do meu agente de IA? Então ele está me dando as instruções aqui do node code e agora ele vai gerar aqui o nosso node code e está dando aqui tamanho máximo ou tamanho mínimo. E provavelmente esse nó aqui vocês vão ter que ir alterando ele conforme vocês forem testando a automação de vocês. Aqui ele já vai me dar as instruções de como usar também, mas eu vou mostrar para vocês ali mais detalhado que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então vou copiar esse node code e vamos voltar aqui para o nosso assistente do Telegram. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para quebrar essas mensagens aqui é desconectar esse node aqui da resposta, porque a gente vai ter que enviar várias respostas. Então responde Telegram, ele vai ficar aqui do ladinho por enquanto. Depois daqui do nosso agente, a gente vai ter que adicionar o node code que a gente pediu para N8N Assistant gerar ali. Feito isso, aqui a gente vai ter que apagar tudo que está aqui dentro desse node code. Vocês podem aumentar aqui um pouco para facilitar a visualização. Então vou dar um Ctrl Command A e vou dar um Ctrl Command V para colar o que eu copiei lá da N8N Assistant. E aqui, notem que ele vai dar o primeiro erro já. Por quê? Porque ele está puxando o JSON mensagem aqui. E aqui do agente está saindo o JSON como output. Vocês poderiam alterar lá no agente, mas é mais fácil simplesmente alterar aqui para output. Primeiro, eu vou gerar aqui com mensagem, para vocês verem dando erro. Ele não deu erro, mas ele utilizou essa mensagem aqui que ele deu de exemplo. Então, eu vou trocar aqui para output, para a gente ver como que vai sair. Então, vou dar um test step. E aqui, ele não dividiu a mensagem, porque ela tem um tamanho mínimo aqui de caracteres. Então, se eu simplesmente conectasse aqui com a minha resposta, ele já ia me responder tudo bem certinho. Porém, provavelmente vai dar um erro aqui, porque ele não vai puxar o JSON output. Agora a gente tem que puxar o JSON texto aqui. Vocês vão sempre ter que ir alterando esse último node aqui, mas é bem simples, é só apagar isso aqui, e aqui ele já me responderia bem certinho. Então, vou testar essa automação aqui, vou dar um test workflow, vou abrir o Telegram, e agora eu vou enviar uma mensagem aqui para ela. Como ela não tem nenhum prompt específico, se eu pedir alguma coisa sobre conhecimentos gerais, por exemplo, ela vai me responder. Então eu vou pedir, me dê um resumo breve sobre o que é o N8N. E vamos ver o que ela vai me responder aqui. Então vamos esperar. Ela está procurando lá na Vector Store, só que eu acho que ela não vai encontrar nada e talvez dê até erro aqui nessa automação. Já voltou da Vector Store, tudo certinho. Está trabalhando ali com a IA. E aqui ele trouxe tudo isso aqui para nós. Notem que ele quebrou aqui as mensagens conforme está escrito aqui no número máximo de caracteres. Porém, notem que ele quebrou aqui as mensagens de uma maneira que não ficou boa, não ficou legal para o nosso usuário ver, porque ele quebrou a mensagem aqui, quebrando as palavras também. Então vamos ver aqui como é que ficou a nossa resposta. Ficou assim, toda bugada. E como que a gente vai fazer para solucionar isso aqui? A gente vai vir aqui, a gente poderia vir aqui e copiar uma parte disso aqui e mandar ali para ela, porém eu vou mandar ela ajustar direto aqui. Então, vou pedir, ajuste o código para mim, pois ele está quebrando as palavras no meio. Faça um código que quebre as mensagens de maneira natural e que façam sentido para a operação e o output do agente. Então, vou dar um Enter e ela vai alterar esse código aqui para mim. Isso aqui, pessoal, é basicamente o que vocês vão ter que fazer para criar os nós de code ali de vocês, caso vocês não saibam e não queiram fazer tudo na UI. Então, aqui ele já está fazendo a alteração e depois, provavelmente, a gente vai ter que fazer mais uma alteração aqui também. Então, esse código aqui ficou bem maior que o outro e provavelmente bem mais completo. Então, vamos descer aqui. Ele deu aqui as nossas instruções aqui e vamos voltar aqui para o nosso template. Vamos colar aqui. E vamos só rodar esse passo aqui para a gente ver como que vai sair as mensagens agora com esse novo node code. Então vamos dar um test step. Ele novamente não está puxando aqui o output, porque a gente tem que alterar aqui o output. São coisinhas que vão acontecendo, pessoal. E agora ele já fez a quebra das mensagens de uma maneira
que não quebra as palavras, porém ele está quebrando o contexto aqui da frase. E novamente a gente pode ir lá e pedir para ela alterar isso aqui. Porém, eu já vou criar o fluxo aqui com vocês que eu tinha falado antes para não ficar muito confuso essa aula. Então agora ele está respondendo para nós tudo basicamente junto aqui, porém, para a gente fazer a espera e a divisão dessas mensagens de fato, a gente vai ter que vir aqui, adicionar um split out depois dessa lista aqui, e a gente vai querer fazer o split pelo texto. Notem que aqui ele trouxe para nós vários delays diferentes. Vocês podem adicionar aqui todos os outros campos também, e depois a gente pode puxar esse delay dinamicamente ali para o item de delay, para o node de delay que a gente vai adicionar aqui na nossa automação. Então, vou dar um test step, ele já separou aqui pelas mensagens, e agora ele tem 12 mensagens aqui para enviar. Então, é só eu clicar no maisinho, fazer um loop over items, e agora a gente vai configurar aqui as ações que a gente precisa aqui depois do loop. Aqui, nessa parte de baixo, esse replace me aqui, é para você trocar pelos nodes que você vai querer que ele faça o loop. Então, aqui ele está chegando 12 itens, e aqui ele vai começar a encaminhar um item por vez aqui para esse loop. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse replace me, vamos desconectar isso aqui, e aqui a gente vai adicionar um wait, ou simplesmente o nó do Telegram e depois o wait, mas aqui eu vou fazer esse wait agora. E depois a gente vai passar aqui para o Telegram para enviar a mensagem, e depois a gente volta aqui para esse loop. Feito isso, vamos testar aqui com o primeiro item. E por que eu falei que vocês podem utilizar o delay dinâmico depois? Porque vocês podem trocar aqui para expressão e adicionar aqui esse delay dinâmico, que ele vai ficar o número que vem lá do código que ele vai fazer esse delay dinâmico. Então no primeiro ele vai ficar 0 de delay, no segundo, vamos ver aqui o que ele vai ficar. Ele vai ficar com 2000 de delay, que seriam 2000 milissegundos. Aí vocês têm que tomar cuidado aqui. Ou vocês convertem os dados, ou vocês trocam aqui. Mas tudo isso vocês vão organizando. Como que vocês poderiam fazer da maneira mais fácil para tratar esses dados antes? É só colocar um edit fields aqui antes desse wait, porque daí ele consegue puxar os dados do loop, que vai vindo um item por vez. Então primeiro ele vai rodar esse item 1, depois ele vai ir para o item 2 e assim sucessivamente. Porém, eu vou alterar já aqui o nosso code, porque ele não está quebrando a mensagem de forma natural. Então vou voltar para cá e vou pedir, altere o código totalmente, pois não está quebrando as mensagens de maneira natural. Agora ele parou de quebrar no meio das palavras, mas começou a quebrar as frases. E também quero um delay randomizado de acordo com o tamanho da mensagem quebrada. Então, vou dar um Enter e vou esperar ela criar o nosso novo code e vou testar aqui. Tudo, pessoal, é testes. Vão ter várias maneiras de você chegar no mesmo destino final. Então, enquanto eu gero aqui, eu vou explicar para vocês novamente aqui a estrutura de fazer essa quebra de mensagens. Então, basicamente, vocês vão ter que quebrar elas aqui de alguma maneira, seja com code, seja direto aqui no prompt do agente, vocês também podem fazer para quebrar. Porém, não tem por que a gente ficar enchendo o prompt de tokens, porque a gente vai gastar mais com inteligência artificial aqui. E o modo mais eficiente, mais econômico de vocês fazerem essa quebra de mensagens é utilizando um Node Code. Porém, como vocês viram aqui, a gente vai ter que ir testando e alterando aqui conforme o necessário. E algumas coisas vocês não precisam ir alterando direto ali. Vocês podem colocar a mão na massa aqui e tentar alterar direto aqui. Não tem problema se errar, é só vocês alterarem ou salvarem ou copiarem de novo aqui da N8N Assistant. E depois, sempre que vocês forem trabalhar com uma lista de mensagens ou uma lista de alguma coisa e quiserem enviar ela separada, vocês vão ter que utilizar o Node Split Out. Aqui a gente marcou para enviar todos os outros campos, porque a gente quer usar o delay aqui dinâmico também personalizado. Depois a gente vai fazer um loop para enviar esses 12 itens lá para o Telegram, respeitando esse delay aqui. Então eu vou tirar esse delay aqui, porque ele vai ficar bugado. Então vou botar um delay de 3 segundos aqui e posso deixar como fixed mesmo. Então vou dar um save, vamos ver se já está pronto aqui o nosso novo code. Vamos vir aqui, vou copiar e já vamos testar aqui se vai funcionar. Então vou voltar para cá, para a nossa automação, vou alterar aqui esse code, Ctrl Command V, já preencher aqui que a mensagem é output, que é o que está vindo do nosso agente, e vou dar um test step. Agora ele já quebrou aqui de uma maneira muito melhor aqui a mensagem. Então, mas eu quero alterar só mais uma coisa aqui para ele mandar o delay em milissegundos. Em segundos, perdão. O código está perfeito. Quero apenas o delay em segundos. Podem ser números quebrados com vírgula. Vamos esperar aqui ela alterar
e vamos testar, ver se vai dar certo. Porém, eu vou testar assim, dessa maneira mesmo. Então, eu vou dar um test workflow e vou fazer uma outra pergunta aqui para ela. Ela está esperando o gatilho do evento. Vou falar, quero uma descrição de até 300 palavras sobre como posso utilizar o WhatsApp e inteligência artificial. Então, vou dar um Enter, ele vai rodar aqui, ele vai ter que rodar aqui as 12 vezes aqui agora. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Está consultando lá na IA. E aqui ele só trouxe um item, porque provavelmente... Ah, não, ele trouxe vários itens aqui. Então ele está enviando aqui para a gente. Vamos ver as respostas chegando. Aqui ele separou pelo número, eu notei que ele ia fazer isso já. Aqui por esses /N que ele está trazendo aqui. Então vocês podem configurar o prompt lá aqui na N8N Assistant para separar isso aqui também. Deixa eu copiar aqui esse código. Olha, ele está dando mais uma dica aqui para a gente. Para, se a gente for utilizar aqui esse nó de code com o weight do jeito que ele está fazendo, fazer o replace aqui do S por 0. Colocar esse códigozinho aqui do replace S por nada para ele tirar os segundos ali do code que ele fez aqui em cima para a gente. Então vamos ver isso aqui. Vamos voltar aqui para o nosso template. Ele já terminou de enviar as mensagens, ainda não terminou, está enviando aqui para a gente, mas ele já está quebrando as mensagens e esperando um tempinho aqui para enviar, porém tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que ir alterando ainda, mas isso aí vocês vão vendo conforme vocês vão querer fazer e conforme a necessidade aí do agente e da operação de vocês. Então vou dar um Ctrl Command A aqui, vamos ver como que ele vai sair esse delay aqui para a gente. Então ele trouxe 8.8 segundos, aqui notem que eu falei lá no grupo de membros do Telegram hoje. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui no chat geral que sempre que vocês estiverem trabalhando com números, pessoal, que vocês precisem fazer alguma soma, ou alguma subtração, ou alguma operação matemática, vocês vão ter que pegar essa string, essa variável do tipo número. Aqui ele está vindo do tipo string, ele está vindo como um texto. Então tem que tomar muito cuidado quando acontece isso. Para números, no caso de CPF, telefone, que você não vai precisar fazer nenhuma conta, você pode utilizar do tipo string. Até porque, se você colocar um 0 à esquerda no CPF, esse 0 vai sumir se ele tiver do tipo número, porque um 0 à esquerda não é nada. E só com isso já pode dar um baita de um problemão num banco de dados ou em alguma automação futura que vocês vão querer utilizar esses dados. Então, voltando aqui para o nosso N8N, aqui ele já fez esse delay aqui, depois ele já está instruindo como a gente vai fazer para tirar esse S aqui lá no nosso node weight. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Basicamente é assim que vocês vão fazer para separar e quebrar as mensagens de vocês. Seja no WhatsApp, no Telegram, em qualquer outro lugar, vocês vão ter que criar um code ou utilizar um parser chain lá, ou até mesmo no prompt do agente, só que é o menos aconselhado por causa dos gastos. Depois fazer o split dessa lista que gerou aqui no code e depois fazer o loop para ir enviando os itens. Então, pessoal, até as próximas aulas.